Recording in progress. Bom dia a todos. Então, dando início às nossas aulas específicas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estomias alimentares, o que compreendem as estomias alimentares, tanto as gastrostomias quanto as jejunostomias, e alguns casos particulares, né? As esofagostomias. É, as estomias alimentares, elas já vêm sendo descritas há algum tempo, né? Não foi agora que surgiu esse, esse tipo de estoma. Porém, agora tem sido muito mais utilizado e com uma frequência muito maior pelas doenças crônicas mesmo que tem acometido a população, né? E tem acometido o trato digestivo superior, fazendo com que haja uma necessidade de uma cateterização para estabelecer esse meio alimentar. É, é descrito, né, os primeiros relatos demonstram que já no século XIII era realizada, então, essa cateterização gastrointestinal, tanto para descomprimir ou drenar, ou ainda para a infusão de dietas. Especificamente, na gastrostomia, nós vamos ter uma comunicação direta entre o estômago e o meio exterior. Se for uma jejunostomia, entre o jejuno e o meio exterior. Algumas particularidades, alguns detalhes são importantes na diferenciação entre as duas, tá? Mas a gente vai falar mais na frente. Entre as indicações, nós temos a principal de todas elas é a manutenção do catéter naso, né? Que não pode ficar por muito tempo, porque causa alguns acometimentos na faringe, né? Algumas lesões e até mesmo um risco maior de obstrução e de alterações pulmonares em decorrência, né, da dieta. Então, as indicações geralmente circulam entre os distúrbios de deglutição, tanto de origem muscular quanto de origem neurológica, o refluxo gastroesofágico grave, carências nutricionais, traumas esofágicos, atresia de esôfago, estenose esofágica ou um câncer de orofaringe. É, as gastrostomias ou jejunostomias, ou assim eu vou chamar num termo mais genérico que estomias alimentares, elas podem ser tanto temporárias quanto permanentes, né? Obviamente, nos casos de trauma, tendem a ser temporárias. Alguns casos de distúrbio de deglutição de origem neurológica também. Porém, de acordo com a gravidade de cada condição clínica, elas podem tornar permanentes, né? As técnicas de acesso, nós temos a cirúrgica, a endoscópica e a radiológica. A cirúrgica e a endoscópica são as técnicas mais utilizadas, sendo que a endoscópica ela prevalece acima de todas as outras, pela questão de uma recuperação rápida e de um acesso rápido, né, para colocar esse catéter. Na cirúrgica, obviamente, aquele paciente que não pode receber é, a cateterização, né, por um endoscópio para poder fazer o procedimento, ele vai ser um candidato a, então a estomia cirúrgica, né, porque não há um acesso fácil ao estômago por estenose, né, ou por já a obstrução daquela tumoração, na maioria das vezes, que impede esse acesso, né? Então, geralmente, esses pacientes, eles são candidatos à gastrostomia cirúrgica. Mas, de uma forma geral, né, aqueles que têm distúrbios de deglutição ou distúrbios neurológicos, eles vão ser realizada uma estomia por via endoscópica. Independente de qual via de acesso vai ser realizada, é importante que a gente realize uma demarcação prévia ao procedimento, né? Que a tentativa dessa demarcação é que se evitem algumas complicações e se facilitem alguns cuidados. Então, obviamente, é um local bem preciso, mas a gente deve ter é, uma observação importante que é tirar esse catéter de locais de grande, de dobras,
né, de linha de cintura, de borda costal, para limitar que hajam vazamentos naquele local por conta mesmo desses acidentes, que já são alguns fisiológicos e outros são por cicatrizes anteriores daquele paciente, né. Nos tipos de dispositivo, a gente tem diversos tipos. Obviamente, eh, a gente tem é mais comum a gente verificar alguns deles, né. Então, dentro desses catéteres mais comuns, né, eu selecionei o catéter de Pieser, o catéter de Foley, o catéter de silicone, o radiológico, o endoscópico e os dispositivos de baixo perfil, né. Eh, Qualquer que seja o catéter, né, ele é passível para a realização, então, desse acesso ao estômago para a infusão de alimentos, né, ou então esse acesso ao jejum para a infusão de alimentos. O catéter de Pieser, ele é um catéter até fácil de manipular, o grande problema dele é mesmo o fato dele ser de origem, de látex, né. Tem muito na maioria das vezes, e isso causa uma reação local maior do que nos catéteres de silicone, né. No catéter de Fowler, um dos catéteres mais comuns, né, que a gente visualiza com mais frequência, né, a gente também tem essa reação ao látex, né. No entanto, hoje a gente já tem alguns catéteres de silicone e isso ajuda bastante, né, na diminuição dessa reação, porém, pela ação do suco gástrico, nós temos um rompimento precoce desses balões. Então, quando a gente usa o catéter de Foley, nós temos um rompimento mais precoce desse catéter, em torno de 30 dias, e em alguns pacientes até inferior a 30 dias, tá? Dessa forma, quando é feita essa gastrostomia cirúrgica com catéter de Foley, é realizada a sutura para que o mantenha no local pelo menos 30 dias. Após os 30 dias, é mais seguro a gente fazer uma manipulação de troca de catéter. O catéter de silicone, que seria aquele que a princípio iria ter menos reação, né, local, porém depende muito da forma como ele é colocado. Igual eu falei, a falta de demarcação é um problema sério para a ocorrência de dermatite e ulceração estoma, né. Nesse caso aqui, nós temos um catéter que o retentor externo do catéter, ele bate diretamente no rebordo costal. Então o paciente tem tosse, o paciente tem alguma alteração, isso faz com que tenha um vazamento mais rápido do local, né. Então não é o catéter apenas que proporciona complicações, e sim, às vezes, o manejo pelo qual é realizado esse cuidado, tá. No catéter endoscópico, ele é um catéter que vai ser colocado, obviamente, por via endoscópica, são catéteres que têm uma durabilidade maior, né, porque eles não a maioria deles, tá, eles não têm o balão, tem apenas um retetor externo interno e externo que proporciona essa fixação adequada. E isso ajuda com que a durabilidade desse catéter também seja maior, né, até o momento da necessidade da troca. Existem várias marcas, eu pus apenas aqui uma das marcas, mas existem várias marcas. No radiológico, então, um catéter que se assemelha muito ao pigtail e, obviamente, é um catéter que a gente utiliza de forma menos frequente, né, e tem alguns cuidados com ele, específicos. E no dispositivo de baixo perfil, que é aquele dispositivo que a gente também consegue mantê-lo durante um período mais longo, né, e consegue que o paciente tenha uma aceitabilidade maior por ele ser bem simples, né, ou não aparecer tanto na roupa, ter menos risco de retirada acidental, né.
Entre esses dispositivos de baixo perfil, nós temos o Bottom Bard, o Mickey, Nutriport, Nutristar e uma diversa quantidade de outras marcas que eu não citei aqui. Mas todos eles de baixo perfil, e aí tem essas vantagens de serem mais fáceis para o paciente, né? Em questão de, de não ter muita aparência, né? Dele conseguir fazer seus cuidados sem que tenha um volume embaixo da roupa, né? Que isso deixa eles é, muito intrigados no sentido de ter essa aparência, né? Então, no bottom bar, a colocação tem obrigatoriamente de ter um bastão, né, interno ao qual a gente introduz dentro desse dispositivo e faz o alongamento dele para que possa colocar e na retirada da mesma forma, né? O Mickey, ele já o sistema interno de retenção já é através, então, de um balonete, né? Então, é feita a infusão de água para poder segurar esse balão, esse dispositivo internamente, né? A tendência que a gente vê na prática é que esses dispositivos balonados, eles têm um tempo menor, né, de uso em comparação àqueles que não são balonados, né, que tem uma outra forma de retenção do catéter. Mas é muito variado, depende muito dos cuidados que o paciente consegue estabelecer. Então, só para verificar, então, feito a higiene, é, é feita a lubrificação, o dispositivo, ele é acoplado já à seringa que vai encher esse balão e é introduzido, enche e pronto. O que é importante nesses casos, dispositivos de baixo perfil, é que é necessário que você saiba exatamente o comprimento daquela parede abdominal, para que esse dispositivo ele não fique bambo, que ele não tenha movimentação de entrada e saída, que isso é uma das coisas que provoca algumas complicações. Então, antes é necessário medir a altura dessa parede abdominal. O entrestar é uma outra forma de dispositivo, então, que nessa estrutura que lembra um guarda-chuva, que também precisa do bastão dentro para que a gente faça esse alongamento, ele tende a ficar mais tempo, né, no paciente, sem que haja complicação em relação ao dispositivo. Outra coisa importante, né, igual eu falei, nós temos diversos catéteres, mas a gente precisa ter os cuidados, né, com esses catéteres. Aqui eu listei alguns dos catéteres em relação aos catéteres convencionais. O que são os catéteres convencionais? São o catéter de Foley, de silicone, né, o Pieser. Não estou me referindo aqui aos de baixo perfil, que além desses cuidados, tem outros cuidados, né? Então, nos catéteres convencionais, é necessário que no intervalo entre a dieta e a água que corre em seguida, seja feita uma limpeza diária, né? De 15 a 30 ml do catéter, né, de água pelo catéter. Para quê? Para que os resíduos que vão se acumulando internamente àquele catéter não fiquem, né, depositados e aderidos a esse catéter. E assim, fazendo com que aquele catéter tenha sujidades internas que podem até causar uma diarreia futura a esse paciente, ou que prejudiquem, né, a manutenção a longo prazo desse catéter. É claro que a quantidade de água vai estar restrita à condição clínica desse paciente, mas se ele não tem nenhuma alteração, pode ser feito esse volume de 15 a 30 ml, tá? A limpeza diária da parte externa com água e sabão. Não se utiliza álcool, né? Porque resseca externamente esse catéter, torna mais endurecido e então ele fica mais desconfortável para aquele paciente, né? Então, limpeza com água e sabão.
Rotação desse catéter em 360 graus, caso não tenha sutura. Para que serve isso? Para que não haja aderência, né, de algum granuloma que esteja ali, né, e assim interrompa o crescimento desse granuloma também, tá? E nos casos dos dispositivos de estabilidade externa, quando a gente tem aquele retentor externo, é sempre importante a gente deixar uma margem de 3 a 5 milímetros entre a pele, pra, para que não haja uma lesão por pressão causada por esse retentor. Nos cuidados pré e pós-operatórios, é muito importante que a gente observe a orientação, o planejamento dessa assistência, né? A questão da imagem corporal e o apoio psicológico desse paciente, os exames, né, que foram realizados e a suspensão de medicamentos que interferem na atividade anestesiológica, a demarcação, então o paciente deve estar demarcado, os cuidados gerais específicos, né, no pós-operatório com o estoma, pele peristomal, o catéter, como deve ser feita a higiene, o curativo, administração da dieta e medicação. E nesses momentos, quando a gente já tem um acompanhante ali, já iniciar essa orientação a esse acompanhante, tá? Lembrando que a gente tem que ir da forma mais simples para que ele entenda tudo que ele precisa fazer em casa, né? Entre as complicações que a gente pode encontrar relacionadas a esses catéteres e ao estoma, nós podemos verificar, às vezes, uma infecção cutânea, né? Que ela geralmente apresenta sinais e sintomas de uma hiperemia, dor à manipulação, edema local, saída de secreção purulenta, um aspecto endurecido na pele adjacente ao estômago. O paciente pode apresentar febre e até mesmo celulite, né? Então, a infecção ela pode estar iniciando ou, às vezes, de uma forma bem mais grave, né, onde já evoluiu para uma celulite. De qualquer forma, a avaliação médica é imprescindível para a necessidade de uma antibiótico terapia, né, para poder manipular, proteger tudo isso, né, evitar a ocorrência. E ter o cuidado. Se é um paciente que está em uso de um dispositivo de baixo perfil, ele vai ter que ser removido, colocar um catéter de preferência de silicone, para tratar primeiro essa infecção e depois, né, se retomar para esse dispositivo de baixo perfil. Outra coisa importante é a questão do tamanho do dispositivo de baixo perfil, que o fato dele no momento de movimentação dessa criança ou desse adulto, tenha esse movimento de entrada e saída, ele vai causando um alargamento e um incômodo. Isso aí pode ser o start também para uma irritação cutânea, causar vazamentos e levar, então, a uma infecção de pele em decorrência disso. Por isso, a importância desses catéteres estarem bem posicionados nesse sentido, que não tenham escape de altura, né? Cuidados com a pele peristoma. Então, a gente tem esse quadrinho que nos mostra exatamente o que a gente deve fazer logo após o procedimento dessa gastrostomia. Então, numa gastrostomia cirúrgica ou endoscópica, né, tenho que ter o cuidado de ter um curativo estéril, né, até o 7º dia após a intervenção, e na radiológica até o 14º dia. A partir do 8º dia, no caso da cirúrgica endoscópica, e a partir do 5º dia na radiológica, já pode ser um curativo, um cuidado, né, mais geral, juntamente com o banho, né? Pode ser feito na água corrente ou no chuveiro durante o banho desse paciente, tá? Aquela higiene da pele peristoma. As complicações relacionadas aos catéteres, elas estão muito. A mais comum de todas elas, na verdade, são os vazamentos gástricos,
gástricos, a irritação ou infecção cutânea, né? O granuloma, a migração ou saída do catéter de forma acidental, alargamento ou mesmo obstrução, né? Então, a gente checar sempre o posicionamento correto desse catéter, em que o retentor interno ele tem que estar encostado na parede interna, né? Para que não tenha espaço para ocorrência desse vazamento. Então, isso é o principal. Dentro de cada uma dessas complicações, algumas outras coisas a gente precisa verificar. Como no caso do vazamento gástrico, o catéter não está em contato com a parede gástrica anterior, então ele precisa estar em contato para que não haja vazamento. Ou o balonete está desinsuflado, ou o balonete rompeu, né? Ou então há um aumento maior da pressão intragástrica, em que o paciente tem uma quantidade de dieta um pouco maior, né? Ou está com esvaziamento gástrico deficiente, a gente precisa observar isso, né? Porque existem algumas medicações enquanto ele está internado que retardam, né? Esse esvaziamento gástrico. Então, observar isso, se isso é uma das causas para esse paciente estar tendo vazamento, né? Se o volume excessivo da dieta é a causa, né? Se a reação ao tipo do material daquele catéter é o motivo da causa, né? Como no caso do alargamento do trajeto. Uma reação normal, né? Depois que é confeccionado esse, esse acesso. Porém, alguns casos em que há uma oscilação do catéter, que ele entra, sai, isso proporciona, né, o alargamento desse ósteo, tá? E os gases gástricos, né? Muitas vezes são inerentes à condição clínica do paciente e outras vezes é por falta de alguns cuidados. Então, na hora de colocar dieta, havia ar, né? Naquele circuito, naquele equipo. Então, a gente tem que ter o cuidado de ensinar ao acompanhante ou à pessoa mais próxima que vai ajudar esse paciente a preencher todo esse trajeto para que não haja infusão de ar no estômago, né? Porque senão aí nós vamos ter um aumento, sim, bem considerável de gases gástricos. E às vezes parece um cuidado tão simples, né? Mas que isso para aquele acompanhante precisa ser dito, né? Outra coisa que pode ser feita é, caso eu tenha um catéter que não tenha o retentor externo, né, nele mesmo, como no caso do catéter de Pieser ou do catéter de Foley, eu posso improvisar com um pedaço de látex, né, para que esse catéter tenha a saída em 90 graus. Isso é muito importante para evitar vazamentos, né? E posso utilizar de cremes barreiras e de absorvente, quando o paciente está em casa, não necessariamente é obrigatório ter a gás, para, né, ter a absorção daquele conteúdo que está saindo ali, tá? Outra complicação comum é o granuloma. Como que a gente trata, então, o granuloma? A gente verifica que geralmente é uma reação ao excesso de umidade. Então, se eu tenho umidade local, se eu não tenho uma limpeza adequada, eu vou ter essa umidade em excesso e eu favoreço uma proliferação de células, né, que vão ser altamente sangrantes, né? A manipulação, alguns pacientes vão sentir um incômodo grande, né? O material, muitas vezes, é também um dos motivos da ocorrência do granuloma, por não ser biocompatível, mas pelo fato da gente ter um corpo estranho ali, então a gente já tem, então, esse, essa inclinação a ter um granuloma. Né? Então, o granuloma é o quê? Associado à fase proliferativa. Então, eu tenho umidade excessa, eu vou ter um crescimento desse granuloma. É mais comum no catéter convencional, no catéter de Pieser e no catéter de Foley, né?
Por quê? Porque os tubos geralmente de látex não são biocompatíveis, ao contrário dos tubos de silicone. Mas no tubo de silicone eu posso ter um granuloma? Posso sim, principalmente quando ele já tem um tempo bem alargado, né, de uso daquele mesmo dispositivo, ele já não está muito adequado para aquele paciente. O mais importante é que tenha uma limpeza diária e que é normal sair um pouquinho de secreção, e isso precisa ser higienizado, né? Então, manter sempre o local limpo e seco, não levar nada que leve umidade ao local, né? Então, se eu tenho já o granuloma instalado, o que eu posso utilizar? Eu posso fazer uma cauterização com nitrato de prata, não necessariamente em bastão, ele pode ser manipulado em líquido, né? Cauterização com ATA, com ácido, uso do pó de hidrocoloide para diminuir a umidade, manter apenas um curativo seco com gás para absorver aquela umidade, uso de NaCl na limpeza, tendo muito cuidado com NaCl, ele pode incomodar bastante o paciente, tá? Utilizar também alginato de cálcio e sódio, tá? Nós temos várias formulações de alginato, alguns têm muita carboximetilcelulose. Nesse caso, a gente deve escolher algum que não tenha muita carboximetilcelulose, né? E sim que tenha mais sódio para poder fazer essa desidratação desse granuloma. Então, nós temos várias coisas que a gente pode fazer para conter esse granuloma. Aqui é só uma forma da gente mostrar, então, o granuloma, aqui é uma cauterização. Sempre ter muito cuidado com cauterização, né? Porque nós podemos ter manchas causadas por ela quando a gente não protege direitinho a pele, quando não faz um procedimento adequado, tá? Então, sempre ter muito cuidado na aplicação desse principalmente nitrato de prata e da ata, tá? Senão a gente causa lesões na pele periestoma e que não estavam previstas, né? Obstrução do catéter, então ela pode ser por sedimentos da dieta, tá? Principalmente na dieta artesanal, quando é o caso. Pode ser por sedimentos de medicamentos ao qual não foi feita uma limpeza adequada antes e após a colocação do medicamento. Existem medicamentos que, por mais que se tente triturar, eles têm elementos nele, principalmente as dragas, né, que tem aquela camada externa mais sólida e difícil de desintegrar, justamente porque não é o ideal para a gente fazer por catéter, né? Então, sempre preferir, né, esses medicamentos em forma líquida, se houver, né? Então, observar também a dobradura do catéter. Às vezes o paciente tenta esconder e nisso ele faz algumas dobraduras. Irrigação inadequada desse catéter, ou seja, muitos pacientes e cuidadores acham que simplesmente a água que foi colocada após a dieta resolve para essa limpeza. Mas não, a gente precisa ser separado desses momentos onde é feita a água após a dieta, tá? Uma vez no dia, fazer essa irrigação rápida em flush, para a gente limitar a aderência, então, desses produtos no catéter. É, então, utilizar o mínimo possível esses medicamentos sólidos que você vai necessitar triturar, e, em muitos casos, pode estar relacionado ao refluxo gástrico, né? Então, tem uma tendência maior a obstruir esse catéter. A migração interna do catéter. A migração interna geralmente é por ausência do disco externo que segura esse catéter, né? Então, muitas vezes a gente vê que houve uma descida, né, desse catéter e que tem só a bifurcação do catéter ali para fora. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve desinsuflar o balonete e puxar, tracionar esse catéter. E depois que tracionar um tanto, né? Porque a princípio, se ele está lá embaixo, ele está lá no duodeno. Então, eu não posso simplesmente tracionar. Eu tenho que desinsuflar o catéter, tracionar, insuflar novamente
posicioná-lo na câmara gástrica, tá? Isso é muito importante. Nos casos de jejunostomia, né, a quantidade que deve estar no catéter é em torno de 3 ml. Então, isso é muito importante. Eu tenho um catéter que está com vazamento enorme, né? Eu preciso ter certeza da localização desse catéter, tá? E no teste da colocação, eu vou perceber. Na maioria das vezes, vou perceber isso, porque ele, quando se faz o teste, ele vaza em grande quantidade, após instilar água, né, pelo catéter. Então, tenho que reduzir, né, se for uma jejunostomia, ele não pode ter mais de 3 ml, senão eu estou causando uma pseudoobstrução, né, com o próprio balão do catéter, né. Eh, então, sempre ter esses cuidados na hora de reposicionar esse catéter. Na retirada acidental, geralmente tem a ver com o catéter que não está fixado ou que está mal fixado, ou a própria ruptura do balão, né? E dessa forma tem que haver a passagem do catéter. Durante o primeiro ano, existe uma tendência, até mesmo dependendo do paciente, uma tendência de fechamento mais rápido, né? Mas ainda é cateterizável. Às vezes a gente diminui o número do catéter, mas é possível cateterizar tranquilamente, né? No caso de um dispositivo que acabou de ser confeccionado, tem 1, 2 meses, a gente deve reintroduzir esse dispositivo até, no máximo, 3 horas após a sua saída, porque senão a gente tem o fechamento total desse ósseo para cateterizar novamente, né? É por isso que muitas mães são treinadas a repassar esse catéter, né? Às vezes por dificuldade de acesso a algum local que pudesse repassar, né? Então, sempre ter esses cuidados e sempre estar atualizando essas mães do cuidado que elas devem ter, né, na saída desses catéteres. Aula de estomas alimentares é isso. Qualquer coisa, vocês mandam as dúvidas pelo e-mail, tá?